E aí, microempreendedor individual, estamos aqui mais uma vez para a nossa live, seja bem-vindo. Vai entrando aí. Aqui é mais um minutinho, vamos estar começando. Vai entrando, seja bem-vindo. Hoje vai ser um tempo bem legal. Está trazendo um tema bem interessante que vai te ajudar. Você que deseja entender melhor sobre como permitir que Deus possa estar ajudando você a empreender, a gestão espiritual, o segredo do empreendedores de sucesso. Vai entrando. Vamos entrar daqui a pouquinho. Vamos começar, vamos ajustar a imagem, o som, enquanto a gente vai ouvindo uma canção aqui com Kemuel, Algo Novo. Vai entrando, já vamos começar. Falamos sobre gestão espiritual, o segredo dos empreendedores de sucesso. Então vai ser um tempo bem precioso, que você vai poder estar tirando dúvidas, vai poder estar aprendendo um pouco mais. Olha lá, Sandokan, direto das Américas. Seja bem-vindo, Sandokan. Que bacana que você está aqui. Seja bem-vindo também, Léo. Cada um que está aqui conosco hoje, vai ser hoje um tempo muito precioso. Vamos esperar que os outros possam estar entrando, para que a gente possa estar juntos participando, entendendo um pouquinho sobre aquilo que Deus deseja para a gente, como negócio, como pessoas. Vamos aprender juntos hoje aqui. O tema vai ser gestão espiritual, o segredo dos empreendedores de sucesso. Então você vai estar entendendo qual é o sucesso por trás de muitos empreendedores. A gente vai discutir um pouco sobre isso nessa nossa live. Vou baixar aqui um pouquinho. Quantos vão entrando? Alguns alunos também da Gestão 5.0. Que vai estar entrando, participando. Vai convidando outros para também discutir sobre esse tema, para aprender um pouquinho mais. São tanta coisa bem interessante que a gente vai estar discutindo, aprendendo juntos. E você pode estar compartilhando essa live com seus amigos, seus parentes que desejam entender um pouco mais sobre esse assunto. E esse assunto tem sido assim um problema no sentido de que há muitas pessoas com tantas dúvidas e às vezes ficam perguntando o que fazer, como fazer, e a gente percebe que existem alguns detalhes que, na medida que a pessoa vai trabalhando, vai entendendo o seu papel, vai compreendendo aquilo que foram criados para fazer e para ser, ela começa a gerar uma mudança na sua mentalidade. E a gente vai ver um pouquinho sobre isso, né, de como a mentalidade ela é fundamental para que o negócio dê certo. Porque às vezes montar um negócio é muito fácil, né, para alguns, mas o problema é fazer com que esse negócio cresça, fazer com que ele conquiste aquilo que as pessoas têm o desejo, aí que de fato se estabelece o problema. Por quê? Porque às vezes não conseguem ver ou a possibilidade ou não conseguem permitir que a mente possa gerar uma transformação e gerar uma mudança nesse entendimento. Talvez alguns ficam perguntando, né? Só ficar salva essa live também. Alguns ficam perguntando por que eu sou apaixonado por empreendedorismo. A gente vai colocar depois no nosso grupo do WhatsApp na Gestão 5.0. Por que eu sou tão apaixonado por empreendedorismo?
Quando a gente olha para a nossa realidade, e eu vim de uma realidade talvez bem diferente de muitos, porque eu vim do Rio de Janeiro, mas eu vivi o tempo inteiro com o meu pai, que na verdade também era um empreendedor, era um mestre de obras. Mas talvez como muitos que vão estar ouvindo, estão ouvindo também essa live, o meu pai também era alguém que estava muito preso à sua mentalidade, a mentalidade do passado, algumas crenças, e isso impedia com que ele pudesse crescer mais, desenvolver mais os seus dons, seus talentos, ou melhor, alcançar tudo aquilo que ele tinha como habilidade, porque ele estava muito preso a isso. E quando a gente trabalha, mais de 30 anos eu trabalho com gestão de pessoas, e eu tenho percebido que um dos problemas que tem afetado bastante é justamente as pessoas querem empreender, mas falta entender que o empreendimento não é só uma habilidade cognitiva, mas também uma habilidade emocional. Vamos estar comentando um pouco sobre isso, vamos estar falando um pouco sobre a ideia do empreendimento, mas levando-se em conta também essa realização. Porque às vezes as pessoas conseguem, conquistam, estão diante de grandes empreendimentos, mas não conseguem estar realizados. E as pessoas perguntam bastante isso. Então vamos estar discutindo um pouco sobre isso. Mas é importante você entender, né? E essa paixão vem justamente por isso, porque a gente percebe que pessoas com tanta habilidade, com tanto potencial, mas não conseguem sair do lugar. Por que não conseguem sair do lugar? Porque não compreenderam qual é o papel, qual é a gestão espiritual fundamental para que o negócio possa dar certo. Porque você pode ter gestão financeira, gestão emocional, você pode ter gestão até de pessoal própria, né? Ou gestão de pessoas, mas se você não tiver gestão espiritual, você vai compreender que não vai vir a realização daquilo que você tem no seu coração. E nesse tempo de bate-papo, de conversa, de mentoria com muitos microempreendedores, a gente percebe que existem dois sonhos que estão no coração da maioria das pessoas com quem eu convivo e talvez você também convive. O primeiro é ter sua casa própria. Eu acho que todo sonho, né, que a pessoa tem é o sonho de ter sua casa própria. Eu creio que esse é o primeiro sonho que a pessoa tem, ter a sua casa própria, não pagar mais aluguel. E né, isso, nem que para isso a gente tenha que entrar na Minha Casa Minha Vida, que no fundo, no final, a gente acaba pagando 2, 3 casas no final da conta. Mas esse é um sonho que está dentro de nós. Porque ter a nossa casa própria é uma realização, dá segurança. E a gente quer ter, né, algo que nos faça sentir uma segurança, deixar alguma coisa para os nossos filhos. Outra motivação que as pessoas têm para empreender também, além de ter sua própria casa própria, que é um sonho, o outro segundo sonho é ser dono do seu próprio negócio. Além de ter sua casa própria, todas as pessoas querem ser dona do seu próprio negócio, né? E ao longo desse tempo, a gente tem acompanhado histórias, né? Quando lidamos com pessoas há mais de 30 anos, tem acompanhado histórias de sucesso e histórias de fracasso, né? As pessoas tendo sucesso naquilo que empreende e outras tendo fracasso, porque não conseguem ver a realização daquilo que desejam, não conseguem, porque o sonho não se torna palpável, não se torna realidade. E a gente vê que o maior problema, ao longo desses anos que eu tenho percebido, é que a maioria das pessoas não faz a ideia da razão por que querem criar o negócio ou por que querem gerenciar o negócio, por que quer ter o negócio. Ou seja, a pessoa não faz nem ideia. E muitos, né, só querem... uma das razões para ter um negócio é ganhar dinheiro. A pessoa quer ganhar dinheiro, como se somente isso fosse a razão. A gente tem percebido que quando essa é a razão principal apenas, não que não seja importante ganhar dinheiro, quem não quer ganhar dinheiro, não é verdade? Mas a ideia principal é que ganhar dinheiro não pode ser a única razão. A outra razão para que as pessoas também pensem em ter negócio é ter o controle do próprio tempo.
Elas querem controlar o seu próprio tempo e por isso elas querem ter o seu próprio negócio. E outros também por necessidade econômica. Necessidade econômica. Mas a maioria das pessoas com quem eu lido na mentoria, a gente percebe que elas não querem ficar ricas, mas simplesmente alcançar uma dignidade financeira. A maioria das pessoas com quem temos trabalhado, o que ela quer é alcançar uma dignidade financeira. E ter dignidade financeira é ser capaz de pagar as próprias contas e depois poder dormir com tranquilidade à noite. E a gente percebe que quando a pessoa não consegue pagar suas próprias contas, quando a pessoa está tão assim preocupada, como é que ela vai dormir? Sabendo que o cartão de crédito vai estourar, que o cheque vai bater na conta, que não conseguiu suprir as necessidades da sua própria família, principalmente aqueles que são genitores dos seus atos, aqueles que mantêm, que são os provedores, né? Como a mãe e o pai que são genitores. Isso traz uma preocupação. Opa, boa noite, Josi, seja bem-vinda também. E isso traz, então, uma preocupação. Seja bem-vindo, pastor Cláudio. Traz uma preocupação, por quê? Porque se eu não consigo pagar as contas, se eu não consigo realizar aquilo que eu sonho em realizar, isso gera no coração de muitos empreendedores um senso de fracasso, de muitos pais, de muitas mães, de muitas pessoas que têm a responsabilidade de prover o sustento da sua casa, gera realmente essa situação de fracasso. Porque para muitos, a diferença entre dignidade financeira e desespero financeiro é apenas um contra-cheque. Simplesmente isso. Porque se perderem o emprego, elas saem de uma situação de dignidade financeira para o desespero instante. Então, rapidamente, a pessoa pode estar numa situação financeira e quando perde o emprego, ela entra em desespero. A gente tem observado que a própria pandemia, né, esse ano que estamos vivendo, desde março do ano passado, né, enfrentando essa guerra, que na verdade é uma guerra não só financeira, não só na saúde, mas principalmente uma guerra na própria mente. Então, muitas pessoas perderam seus empregos. E ao perderem seus empregos, muitas pessoas ficaram apavoradas, preocupadas, desesperadas, sem saber o que fazer diante dessa situação. Olha só, a minha cadelinha, toda live, ela gosta de ter a participação. Então, seja que participe com a gente desse desafio, né, já tem percebido que toda quinta-feira, esse horário, ela gosta de também aparecer, né? Mas dá pra gente continuar. Então, o importante é assim que eu quero dizer para você, não importa se seu trabalho é no chão da fábrica ou no escritório, se seu trabalho é mais profissional ou é manual, mas é importante entender assim, que todo mundo merece uma oportunidade de alcançar dignidade financeira pelos seus próprios esforços. Todo mundo, né, tem isso. E muitos, então, quando estão nessa necessidade, elas veem no empreendedorismo ou no concurso público, por exemplo, uma oportunidade ou talvez o único meio de alcançar dignidade financeira. Então, muitos, como eu falei, pensam em ter o seu próprio negócio pensando unicamente em ganhar dinheiro. Mas a gente vai perceber nesse processo que eu tenho vivido com muitos, que para muitos microempreendedores, empreender não é um luxo, mas é um imperativo que nasce de uma necessidade. Necessidade de quê? De uma vida melhor, de dar uma possibilidade dos filhos terem uma boa escola, poder ter um pouco mínimo de conforto. Então, são várias necessidades que levam a pessoa a empreender. São vários motivos que fazem com que a pessoa deseje ter o seu próprio negócio. Interessante que, para muitos, empreender é a porta para a possibilidade de um futuro novo, de um futuro melhor, de um futuro diferente para ele e para a sua família.
Então é essa expectativa que todo microempreendedor, quando começa a olhar para a sua necessidade, ele tem esse desejo, ele tem esse sonho, essa preocupação, né? E se cansaram de, apesar de todo esforço, e é interessante que às vezes quando a pessoa vai e tenta e trabalha e se esforça, ela percebe que ela cai no que chamamos de teto do salário. Ou seja, ela sabe que não vai passar daquele limite. Por quê? Porque às vezes chegou no patamar mais alto que aquela empresa ou que a empresa que ele trabalha poderia chegar. Por quê? Porque agora ele depende daquilo que a empresa está disposta a lhe pagar, né? E a maioria das pessoas que abre um negócio próprio ou, né, para vender o seu produto, o seu serviço, ela começa usando aquilo que ela fazia antes, baseado naquilo que ela realizava antes, no seu emprego anterior ou na sua empresa anterior, né? Ou seja, elas fazem o que estavam fazendo antes. Agora, só que elas trabalham para si mesmas. E elas, então, agora, elas se tornam autônomas, né? Agora não tem mais, vamos chamar assim, uma outra pessoa lhe comandando. Quer dizer, a boa notícia é que quando a pessoa se torna autônoma, ela vence, ou seja, não existe mais a questão do teto do salário. Essa é uma verdade. Mas existe um outro problema que surge daí, né? Que não vou nem chamar de má notícia. Qual o problema que surge? É que não existe mais uma rede de segurança também. Porque agora, aquilo que vai acontecer, o desenvolvimento, o lucro, tudo aquilo que vai ser realizado depende unicamente do esforço daquela pessoa. Ou seja, se ela ficar doente, se ela ter problemas, ela não vai ter ganho nenhum. Então, tem a coisa boa do empreendimento, de você ser autônomo, dono do seu próprio negócio, mas tem também o outro lado que você não tem também mais essa segurança. E o problema de ser simplesmente autônomo, como é a maioria dos microempreendedores, eu lembro que na eleição passada, agora ano passado, eu fui convidado pela vice-prefeito na época para integrar aqui na nossa cidade uma equipe em que a gente iria discutir a questão da pasta das empresas, do desenvolvimento, né, social e econômico da cidade. E cada um trabalhou numa área, o pessoal do CDL, o pessoal da Assis, do turismo, da área de tecnologia, de inovação. E eu peguei a bandeira justamente dos microempreendedores. Por que a gente percebeu isso? Que a gente percebeu que a ideia foi bacana. Foi instituída e estabelecida uma lei que dá essa organização, essa formalização do microempreendedor, aquele que era pedreiro, eletricista, aquele que tinha o seu negócio pequeno, e agora ele tem essa possibilidade de formalizar-se, ou seja, de ter com isso umas garantias do INSS como salário família e tantas outras coisas. Mas um outro problema que surge é que esse microempreendedor não tem, na verdade, por parte dos poderes e das autoridades públicas, um acompanhamento para ajudá-los agora a desenvolver melhor o seu potencial, né? Por isso que o problema de ser autônomo é que a riqueza continua sendo alcançada por meio de salário. Esse é o problema. Ou seja, a pessoa mudou, né? Ela não trabalha mais para um patrão. Ela trabalha agora, o patrão dela é ela mesma. Ou seja, mas se ela não trabalhar, não há nada para vender, porque o valor do negócio está representado unicamente pela força do seu trabalho. E esse é um problema que eu percebo que nessa mentoria com os microempreendedores, que muitos enfrentam, porque o seu negócio está somente baseado nele mesmo. Ou seja, a pessoa criou um outro trabalho e trabalha para um chefe diferente, que é ele mesmo. E isso gera um problema. Por que gera um problema?
porque tudo depende unicamente do seu esforço. Ele precisa estar sempre bem, ele tem que estar com saúde para poder gerir o seu negócio, senão o negócio para, porque está totalmente voltado para ele. Mas então, trazendo essa problemática, então, qual seria a solução? Talvez você me pergunte, mas qual é a solução para esse problema? A primeira coisa que você precisa é construir um negócio que tem valor além daquilo que é fornecido por seus esforços individuais. Porque quando o negócio está somente baseado no seu esforço, vai ter um problema lá na frente. Eu converso com alguns que trabalham na construção civil e eu percebo esse dilema. Por quê? Porque as pessoas fazem marketing de esperança. Elas fazem uma boa obra, uma casa, um muro, talvez revestimento com azulejo, mas a expectativa e a esperança é que alguém indique para um outro serviço. Se isso não acontecer, e a maioria, como não foi acompanhado, não recebeu o treinamento devido de gestão financeira, de gestão pessoal, de tantas outras coisas, ela não consegue ter, vamos chamar assim, uma base financeira para aguardar o próximo serviço. E isso gera um problema. Então, quando falamos de negócio, é muito mais do que algo simples que você faça só com o seu esforço, mas é algo que você vai gerar e produzir renda de fato. Ou seja, criar um negócio que produza renda mesmo quando você não está presente. Eu quero lhe perguntar, você que é microempreendedor, eu estou nessa área como autônomo, na área da eletricidade, construção civil, quando foi que você tirou férias? Quando foi que você pôde ficar 1, 2 semanas com a sua família num lugar de descanso? É muito difícil. Por quê? Porque as pessoas não têm essa condição. Não é isso? Ela não tem essa condição de ter férias ou até mesmo qualidade de tempo e de vida de qualidade com a própria família. Outra situação que é importante pensar, uma solução, é pensar num negócio que você possa passar para o seu filho quando você se aposentar. Então, quando olhamos para isso, a gente precisa abrir a nossa mente, a nossa mentalidade, para compreender o quão importante é pensarmos sobre essas coisas. Dar um salto de empregado autônomo para proprietário de um negócio que traga segurança, tanto para você como para a sua família. Ou seja, porque não basta simplesmente você deixar a empresa que você trabalha para vender, de repente, cachorro-quente ou vender alguma coisa, porque algumas atividades que você vai desenvolver está justamente presa em você mesmo. Qualquer situação, problema que ocorra com você, aquele negócio está fadado ao fracasso. Então, para isso, você tem que se lembrar o seguinte: existe muito trabalho a ser feito, né? E você precisa entender isso. Porque quando nós pensamos em criar um negócio de sucesso, um negócio que possa durar, sabe? Um negócio que possa trazer realização, alguns passos primeiramente vem à nossa mente. A primeira coisa que nós pensamos é a seguinte: que tipo de negócio nós queremos abrir? Não acontece assim? A gente fica naquela coisa, que tipo de negócio? E é interessante que sempre quando nós pensamos que tipo de negócio, a gente sempre pensa em algo que esteja dando dinheiro. Sim ou não? Não é assim? Algo que esteja rendendo financeiramente. Algo que você possa ganhar dinheiro. Né? Como eu falei na outra live, em nossa cidade é muito interessante. Se alguém coloca uma barraquinha de cachorro-quente e deu certo, todo mundo vai colocar no dia seguinte. Se alguém planta maracujá e foi a boa colheita, no ano seguinte todo mundo vai plantar. Então o preço cai lá embaixo. Então essa é a tendência natural, porque as pessoas estão pensando em abrir um negócio olhando simplesmente no fato de ganhar dinheiro. Né? E a gente já sabe que quando abrimos um negócio pensando em ganhar dinheiro, no início nos frustramos. Por que nos frustramos? Porque existe um tempo de maturação do negócio para que ele possa gerar o rendimento. Segundo os especialistas, eu estava lendo esses dias o material do John Keppler, Empresas Ágeis,
Eles falam, a métrica que eles dão é de 10 meses a 12 meses, ou seja, de 10 meses a um ano, podendo chegar até 2 anos, em que você não vai ter lucro, você pode até ter faturamento. Mas até você pagar tudo aquilo que você investiu na empresa que você vai idealizar, leva de 1 a 2 anos para você conseguir empatar. Aí sim, depois que você empata, ou seja, depois que você pagou todo o investimento que foi feito naquela empresa, aí sim começa a vir o lucro. É que a gente confunde lucro com faturamento. Ou seja, você investe alto para montar, digamos, né, como meu amigo Johnny, uma barbearia. Cadeiras, materiais, instrumentos, toda uma decoração, todo um mobiliário, tudo que você faz, né, para montar um negócio. Isso é um custo, né? Isso é um valor que você tem que desembolsar para fazer isso. Só que quando você começa a faturar naquele mês, não teve lucro ainda, é faturamento. Por quê? Você precisa tirar tudo aquilo que foi investido. Isso vai levar, no mínimo, de 1 a 2 anos. Quando você consegue, então, chegar ao empate, ou seja, quando você consegue, então, dar 0 a 0 entre o que você fatura e aquilo que você já pagou investimento, aí sim começa o lucro. Então, quando você pensa em abrir um negócio, você começa a pensar, muitos pensam, quanto eu vou ganhar? A segunda coisa que as pessoas pensam é criar planos para a empresa, né? Estratégias, o que vou fazer, como vai fazer. A outra coisa é investimento, reunir capital. E agora, o que eu vou fazer? Onde eu vou pegar? Vou pegar o empréstimo? Vou pegar com talvez a poupança dos pais, do vovô emprestado? Então são dezenas de decisões que todo aquele que quer começar um negócio precisa pensar, precisa empreender. Só que uma coisa que nós temos que entender, uma coisa que eu tento trabalhar com as pessoas na mentoria, é que alcançar um negócio de sucesso tem muito mais a ver com os recursos internos do que com os recursos externos. Não que os recursos externos não sejam importantes, mas se não tiver os recursos internos necessários, você não vai conseguir realizar o empreendimento dos seus sonhos. Quer ver um exemplo claro disso? Quantas histórias nós conhecemos? O YouTube está recheado de histórias assim, de ganhadores da loteria que em um ano faliram. Pessoas que ficaram milionárias, mas em um ano, pessoas perderam tudo. Por quê? Porque não estavam prontas. A mentalidade não havia transicionado. Eram pessoas que nunca administraram tanto dinheiro. Então, os recursos internos são fundamentais para administrarmos os recursos externos. As empresas bem-sucedidas, elas são aquelas que os seus proprietários trabalham tanto para construir seus recursos internos quanto os externos. Então, eu tenho percebido que quando a gente analisa os grandes ou até pequenos empresários, até mesmo alguns microempreendedores que são bem-sucedidos, que eu conheci ao longo desses mais de 30 anos, eu percebi que aqueles que haviam dominado que Los Barajas, digo, né? Quando Barajas diz uma coisa interessante, ele chama de tripé da grandeza financeira. Opa, meu amigo Nico, seja bem-vindo, meu nobre. Que bom ter você aí com a gente. Um homem experimentado, que também já foi no passado um grande empresário da área têxtil. Seja bem-vindo, Nico. Ele pode confirmar isso também, dessas dificuldades que todo empreendedor enfrenta no seu próprio negócio. Porque se a gente não está bem internamente, a gente não consegue. Então, Los Barajas, ele fala de 3 coisas importantes para a gente poder ter sucesso no nosso empreendimento. O que ele fala aqui? A primeira coisa é a mentalidade. Ou seja, porque tentar ensinar gestão financeira, gestão emocional, gestão de pessoas para microempreendedores ou para empreendedores sem que eles tenham essa mentalidade correta, será impossível, pois terão dificuldades em absorver muitas informações. Quando a nossa mentalidade não é transicionada,
E você não vai conseguir aprender as lições. A pessoa sempre vai focar apenas no ganhar dinheiro, mas ela esquece que ela tem recursos internos tão fundamentais e importantes. E esses recursos internos é que vai ajudar a pessoa a escolher o melhor negócio, fazer o melhor planejamento, reunir e gerenciar melhor a equipe. Uma das reclamações que eu ouço muito dos construtores é que a dificuldade que eles têm de escalar o negócio deles, ou seja, de pegar não apenas uma obra, ou várias obras, várias casas para construir, está justamente no gerenciamento da equipe. Formar uma equipe tem sido a maior dificuldade. E a reclamação de muitos é que não tem muitos trabalhadores que queiram trabalhar na construção civil, mas na verdade a gente perceber, é verdade, isso é uma realidade. Mas a maior dificuldade que eu vejo é que a maioria dos empreendedores na área da construção civil, eles não têm habilidade em gestão de pessoas, em formar uma equipe que possa ser, de fato, uma equipe de sucesso. Porque a maioria aprendeu a trabalhar com uma outra pessoa, por exemplo, o pedreiro. Ele começa como servente, depois chega ali a meia oficial, chama de meia colher, e depois, na medida que ele vai desempenhando o seu trabalho, vai crescendo, ele então chega ao ponto em que ele recebe então do pedreiro autorização para ele mesmo fazer alguma coisa sozinho naquela obra. Só que o maior problema é que não existe processos. Ou seja, não se estabelece processo, porque a preocupação do pedreiro, do construtor, é que o serviço fique parecido com a mesma qualidade que ele desempenha. Porque quando ele pega um serviço, a pessoa o contrata baseado na sua qualidade, na sua expertise. Mas quando ele coloca um outro para fazer, não é com a mesma qualidade. Mas por quê? Porque não existe um processo. Eu venho da área da saúde. Eu trabalhava como técnico de enfermagem em hospitais. Trabalhei em hospital público, hospitais particulares. Eu era da área da UTI, que era a área que eu mais gostava de trabalhar. Mesmo com tanta experiência, eu lembro que um dia eu fui no Rio de Janeiro buscar um outro hospital que tinha um nome, que tinha uma fama muito grande, altamente especializado em cirurgia cardíaca. E o meu sonho era justamente trabalhar na UTI daquele hospital. Mesmo com toda a bagagem de experiência que eu tinha com a formação, quando eu cheguei naquele hospital, eu não pude acessar diretamente o paciente. Primeiro, eu fiquei um plantão inteiro, imagine 12 horas, lendo um manual. No segundo plantão, mais 12 horas lendo outro manual. No terceiro plantão, depois de ler os manuais, eu fiz práticas com um boneco, com a supervisão de uma enfermeira. Né? Tudo aquilo que eu faria, que eu já sabia, como aplicar injeção, mexer na cama, trocar paciente, fazer alguns procedimentos que era muito comum, tanto no serviço público como no hospital particulares que eu trabalhava, naquele hospital eu tive que passar por um treinamento novamente. Ou seja, lá havia um processo que eles criaram para que todos que chegassem ali pudessem estar dentro do mesmo patamar, da mesma visão. Era um hospital premiado pela Secretaria da Saúde. Era um hospital que não tinha nível de infecção naquele hospital. Era muito baixo o nível de infecção. Então, eles queriam manter tudo isso. E, para isso, eles criaram processos na contratação, na área da pessoal da saúde, pessoal do administrativo, pessoal dos serviços gerais, pessoal da nutrição. Tudo tinha, então, um treinamento específico para cada área. E isso, então, isso que eu chamo de processo. Muitos construtores não têm um processo na contratação de uma nova mão de obra para que essa mão de obra possa ser parecida ou tão qualificada como a dele. Então, para tudo é importante pensarmos nesses processos. Por isso que a mentalidade ela precisa ser transformada. A segunda coisa importante tem a ver com o dinheiro. Né? O segundo tripé que Barajas fala é importante para que o negócio seja bem sucedido. O que ele está dizendo aqui?
que todos nós temos crenças em relação ao dinheiro. Que essas crenças elas vão contribuir ou para fazer com que você ganhe mais dinheiro ou para impedir que você possa ganhar dinheiro. Quer ver um exemplo disso? Quantas pessoas até hoje acreditam que o dinheiro é a raiz de todos os males? A Bíblia não fala que o dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, são crenças que foram estabelecidas no nosso subconsciente. Dinheiro é sujo, cuidado com isso, todo rico é assim. Então, você foi assimilando isso quando desde pequeno, e isso está tão intrínseco no seu subconsciente que as decisões que você toma poderá sabotar ou terminar o seu próprio negócio. Então, a primeira coisa que você precisa reconhecer é que o dinheiro é um meio de providenciar uma vida melhor para você e para a sua família. Ou seja, trate o dinheiro com respeito. O Tiago Brunet diz que no seu livro que dinheiro é emocional. Se não tratarmos a questão interior, esses recursos internos, a gente não tem como vencer essas dificuldades e estabilidades. A terceira coisa que Barajas fala é o propósito. São três coisas importantes: a mentalidade, a visão em relação ao dinheiro e propósito. O que é propósito? O propósito é aquela ideia que você tem sobre o negócio. O propósito vai determinar o quão dedicado você será e por quanto tempo você vai perseverar naquilo que você deseja fazer. Quantas pessoas que sonham em montar um negócio, mas elas sonham em montar um negócio não baseado no propósito, mas baseado simplesmente em ganhar dinheiro. O que acontece? Ela fica cansada, ela exausta. Quando ela pensa que no dia seguinte vai ter que voltar ao seu negócio, ela entra em depressão muitas vezes. Ou então, quando chega domingo e vai terminando o final do dia, alguns chamam da síndrome do Fantástico. Quando toca aquela musiquinha do Fantástico, mostrando para você que aquele dia terminou e que a segunda-feira está pronta para chegar, a pessoa fica angustiada, porque sabe que na segunda-feira começa tudo de novo. Por quê? Porque não tem propósito. Porque quando nós começamos um negócio baseado somente no ganho financeiro, nós perdemos essa coisa tão importante. E a coisa mais linda que eu tenho descoberto nesses mais de 30 anos é que nós fomos criados por Deus para empreender. Por isso que o sucesso do nosso projeto, do nosso negócio, ele vem quando, na verdade, nós colocamos Deus como alguém importante. Lá em Gênesis capítulo 1, verso 26, diz assim: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança e domine. O que eu disse? Domine. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado e sobre toda a terra. Ou seja, Deus deu ao homem essa capacidade. Essa expressão que dominar, nós também poderíamos trocar por empreendam. Então já está no nosso DNA esse desejo, esse sonho de empreendermos. Então Deus já liberou. Mas para que dê certo, para que a coisa aconteça da forma correta, Mateus 6,33 traz um alerta para a gente. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O que eu tenho percebido em trabalhando com muitos microempreendedores e também com alguns empreendedores na mentoria, é que quando não existe gestão espiritual, quando você não entende o propósito para o qual você foi chamado e qual o propósito do teu negócio, ele se torna algo cansativo, enfadonho, sabe? Algo que não tem sentido, você não se realiza naquilo que faz. Quantas pessoas que são ricas, quantos empresários famosos que não têm realização, fazem porque têm que fazer, mas não são realizados. Por quê? Porque o teu negócio precisa de um propósito. E o propósito não inclui apenas suas razões pessoais para abri-lo. Por exemplo,
que essa empresa possa lhe dar, o fato de você ser o próprio empresário dela, o dono dela, o que ela vai significar para a sua família, para o futuro ou para a sua comunidade. Mas também, se você não compreender que existe um propósito espiritual envolvido, não vai dar certo. A gestão espiritual, ela é tão importante quanto a gestão empresarial ou a gestão financeira. E eu percebo que muitos microempreendedores, muitos empreendedores falham, fracassam por isso. Se você olhar hoje os grandes empreendedores do Brasil e fora do Brasil, e até o do passado, você vai ver que uma das mensagens que eles mais deixavam claro é justamente essa ideia de que existe realmente um Deus. E eu não estou falando de uma religião. Eu estou falando de entender que Deus continua controlando. É Ele quem te dá saúde para que você possa realizar o seu trabalho, ideias criativas para que você possa empreender. Então Ele precisa estar em primeiro lugar. Você precisa colocá-lo em primeiro lugar. Antes de trabalhar, antes de sair para o seu serviço, seja grato. Agradeça a Deus por aquilo que Deus está fazendo. Agradeça a Deus pelo trabalho. Celebre. Ainda que seja pequeno, né? Que está o Ney, o construtor. Ah, é só um muro. Celebre esse muro. Ah, é só um banheiro para revestir. Celebre. Seja grato. Quando somos isso diante do Criador, esse propósito espiritual vai te dar inspiração e motivação para que você se levante todos os dias e faça com que o seu trabalho seja bem sucedido. Aí quando você faz isso, você percebe a realização que vem. Então, quando nós temos gestão espiritual, você vai perceber que Deus vai conduzir dentro de um princípio os seus projetos. Porque Ele tem todo interesse que você cresça, porque na medida que aquilo que você faz, Deus é glorificado, você coloca Ele em primeiro lugar. Lembre-se, não estou falando de religião, estou falando de Deus, de algo que é supra-religião, algo que você precisa trazer para o seu negócio, algo que você precisa trazer para a sua vida. E quando Ele governa, quando Ele dirige, Ele te dá sabedoria. Porque a guerra é tão grande que nós enfrentamos, que você enfrenta, e que se você não colocar Deus como o diretor do seu negócio, você vai perceber que você não vai conseguir dar conta do recado, porque tem coisas que há tantos problemas que vêm e que se não tiver a sabedoria necessária, você não consegue empreender. E eu tenho conversado com muitos empreendedores. Eu lembro que num curso que eu fiz com a Febrasis, né, que é o Business High Performance, que é justamente que ajuda a melhorar a performance do negócio, do empresário. Olha, lá nós tínhamos desde funcionários, desde empresários com 200 empregados, até empresários ali começando com 2, com 3, mas a gente percebeu que a demanda é a mesma. E às vezes a pessoa com mais de 200 funcionários, tendo um ótimo faturamento, tendo lucro no seu negócio, mas não estavam realizados. Não eram realizados. Faltava algo no seu coração e na sua vida. Querido, entenda uma coisa. Quando você faz a gestão espiritual, entregando o seu negócio nas mãos de Deus, você vai ver como isso gera sucesso. Uma das coisas que eu trabalho na mentoria, na gestão 5.0, é justamente isso. Fazer a pessoa entender que ele nasceu para empreender. Como eu li para você aqui, em Gênesis 1:26, você nasceu para empreender. Mas não para estar sozinho. Para permitir que Deus possa conduzir a sua história, o seu negócio. Coloque o seu negócio diante do Senhor, as suas preocupações. Aí Ele vai dar ideias criativas. Ele vai trazer pessoas que nós chamamos então de network, que vai te ajudar, ou talvez que vai pegar na sua mão e levar você para um outro nível. Às vezes nós nos acomodamos a algumas realidades. Nós nos acostumamos a algumas coisas. Por isso que Barajas, ele trabalha nessas 3 coisas. Mentalidade, dinheiro e
propósito. Se Deus não for o seu propósito, não vai dar certo. Olha lá o meu primo Pedro, lá de Macaé. Seja bem-vindo, Pedro. Está entendendo? Você precisa entender isso. Porque o objetivo desses desafios que faremos toda quinta-feira às 7h30 é para te ajudar a entender e fazer de forma correta. Porque muitos que eu conheço começaram o seu negócio, como eu falei no início, baseado numa necessidade. Mas no processo se perderam. Às vezes o negócio até cresceu ou decresceu, a pessoa não sabe o que fazer. Ou então a pessoa não consegue se encontrar naquilo que faz. Não consegue ter realização. Então, quando você convida, traz Deus para dentro do seu negócio, você vai ver que ele começa a trazer realização para você. Estávamos nessa semana, creio que na quarta-feira, inaugurando um novo negócio. E é tão bacana ver assim, o crescimento desses empreendedores. Eu posso falar até o nome dela, é a Marlene, lá da Boa Esperança, um bairro aqui da nossa cidade. A Marlene, o trabalho dela era fazer faxina nas casas. Nada errado com isso. Desde que seja o começo, seja o início de um projeto. É assim que ela imaginou. Marlene fez todo aquele projeto dela, ela limpava as casas, mas isso também gerava um problema de saúde na sua coluna, tudo isso. E ela sonhava em poder sair daquela situação. Eu lembro que uma das coisas que ela fez, ela participou de uma imersão de inteligência emocional. Nós sugerimos para vários dos nossos microempreendedores, mas alguns entenderam, outros acharam que não valia a pena, mas ela aceitou a ideia, o desafio, fez a imersão de 3 dias e aquilo gera uma transformação, gera um desejo de você poder empreender. E ela empreendeu, fez um curso na área de estética e começou o seu projeto. Inicialmente começou servindo, ajudando uma outra cabeleireira no salão. Depois de tempo ela montou o seu próprio salão, uma peça bem pequenininha, depois foi para uma peça melhor e agora está na sua peça, na sua loja própria. Tivemos lá, que coisa linda, né? Tudo feito com muito carinho, né? E segundo ela, a fila de espera é grande. Por quê? Porque o seu empreendimento naquele bairro chama a atenção, porque ela tem aprendido a colocar isso na prática. O marido dela, Ailton, também tem aprendido a colocar na prática. O marido Ailton foi um dos alunos do Gestão 5.0 também. Então, são coisas que você precisa entender. Quando você faz a gestão espiritual, por isso que eu sempre começo com a gestão espiritual nos treinamentos. Quando você trabalha com a gestão espiritual, você vai ver que depois se torna muito mais fácil. Porque a gestão espiritual vai te ajudar nessa transformação da sua mentalidade. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, verso 2, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, na compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E no 2 ele declara: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, a mudança de mentalidade é fundamental para gerar crescimento no seu negócio. Eu vejo muitos negócios com muito potencial, mas o problema não está no negócio, está na mentalidade do empreendedor ou do microempreendedor. Se esse microempreendedor não tiver uma mentalidade de empreendedor, ele não consegue ter sucesso no seu negócio. Por isso que a gestão espiritual ela é fundamental para que venha essa grande conquista. Olha só quem está aqui, seja bem-vindo, apóstolo Luciano, do Maranhão. Prazer ter você aqui com a gente, Deus te abençoe. Estão entendendo então? Então a gente vai ficar hoje por aqui e semana que vem, quinta-feira que vem, às 7h30, a gente retorna. Né? Mas chegue cedo com a gente para você estar aprendendo bastante, né? Acompanhe os conteúdos que nós temos colocado tanto no YouTube como no Instagram, nos Stories, para que você possa estar crescendo mais. E fique já aguardando. Né? Quem fez o Gestão 5, que foi apenas um gostinho, né?
um aperitivo que nós demos, te preparas que vem algo algo legal que vai te ajudar a melhorar o seu empreendimento. Né? Está quase pronto, saindo quase do forno, um projeto tremendo do Gestão 5.0, com agora mais matérias, com profundidade, com tempo, uma mentoria que vai te ajudar a gerar um crescimento, vai te preparando, vai, né, gerando esse aumento na sua expectativa que em março você vai ter uma surpresa, vai te preparando, porque o nosso objetivo é que você consiga empreender, ok? Que bom. Boa noite, apóstolo Luciano, que bom revê-lo, né? Saudade desse amigo aí maranhense. Que Deus derrame graça sobre a sua vida, sobre as igrejas, que você tenha cobertura aí, um grande empreendedor nessa área tremenda, que Deus te abençoe também. Queridos, um forte abraço, empreendedores, e beijo no coração. Até a próxima!